E aí hoje eu consigo, por exemplo, essa semana meus meninos estão em provas. Então aí eu estou em casa. É lógico que a gente quer, né, aumentar o faturamento, obviamente. Para mim é importante isso, até para todo mundo é importante. Mas tem algumas etapas da vida da gente que a gente precisa de um aumento do faturamento para existir isso aqui que está acontecendo hoje. Bom, meu nome é Elaia, eu fiz neurologia em Belo Horizonte, né, na Santa Casa de Belo Horizonte. Fiquei 12 anos lá, depois que meus filhos nasceram, eu vim para o interior, voltei para minha cidade natal, que é Mantena. E tem em torno de 27 a 30 mil habitantes. Eu conheci foi mesmo pelo Instagram, né? Foi através de, acho que você apareceu para mim em posts, né? E aí eu estava num período de transição, porque eu tinha montado uma clínica multiprofissional, mas eu era sócia da clínica, né? E aí eu vi que não era muito a minha praia ter sociedade, não. Então aí eu vi que eu precisava mudar. E eu já estava percebendo, né, que o meu público obviamente já estava mudando, né, porque eu vim de um consultório pequeno e aí mantinha esse consultório pequeno junto com a clínica, mas eu não conseguia me encaixar naquela multidisciplinaridade ali, naquele momento. E optei por voltar para dentro do hospital, aguardar um pouco mais, sair da sociedade e voltar para dentro do hospital. E que você apareceu para mim, entendeu? Então, assim, eu já estava com uma cabeça um pouco mais assim, gente, eu preciso de alguma coisa que eu faça para mim e para os meus pacientes. Só que eu não sabia o que era, né? Então, dar um passo para trás, voltar para o hospital, ficar um pouco lá, esperar, aguardar e pensar. Nesse pensar, você surgiu e aí eu não tive muita dúvida, não, sabe, em relação a fazer o consultório high ticket, não. Por quê? Porque desde a semana Fature o Dobro e tudo, eu comecei a mudar o meu pensamento e comecei a testar algumas coisas, mesmo antes, né? E aí depois que eu entrei, eu falei, não, realmente tem muita coisa que tem aqui que não tem lá na semana Fature o Dobro e que eu seguir direitinho, eu consigo fazer melhor. E aí foi isso que aconteceu de fato. Então, assim, eu peguei todos os scripts, né? Assisti o curso da secretária, então eu já sabia conversar com ela de uma outra. Então, isso é porque a gente sabe das partes, sabe? Que você fala. Mas aí a gente não sabe juntar as peças. Porque, por exemplo, pode virar e falar assim, não, mas eu sei já tratar paciente dentro do consultório. Mas às vezes acontece algo ali naquela em específica que, por exemplo, ou trava o acompanhante, você tem que explicar, ou a objeção em relação ao próprio tratamento mesmo. Então, assim, e isso você precisa saber sair daquela com raiva, achando que a pessoa é muito grossa, e não está entendendo. E não é dele que ele não está entendendo, é você que não está conseguindo explicar. Então, aí, isso me abriu muito os olhos, assim, sabe? Então, isso que fez, assim, realmente triplicar, quadriplicar o tratamento, entendeu? Para dobrar, foram 2 meses. 2 meses. meses. Só, nessa época você atendia só consulta também, né? Isso, só consultas. Só consulta. E aí, com isso, só foi crescendo. Porque aí, depois, eu montei a minha clínica, né? O meu consultório próprio. E aí, nós abrimos em março. A gente vem numa recente que não teve o gráfico, ele é só uma linha para cima. Ele não tem uma baixa, né? É todo mês, assim, tudo aumenta, 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 aumenta. Então, chegou uma hora que eu virei e falei assim, meu Deus, eu preciso aumentar novamente. E foi esse mês. E aí, hoje, eu consigo, por exemplo, essa semana, meus meninos estão em provas. Então, aí, eu estou em casa. É lógico que a gente quer, né, aumentar
o faturamento, obviamente. Para mim é importante isso, até para todo mundo é importante, mas tem algumas etapas da vida da gente que a gente precisa de um aumento do faturamento para existir isso aqui que está acontecendo hoje. Hoje eu estou em casa para estudar com os meus filhos, então assim, eu não tinha isso antes. Eu só via meus filhos na hora do almoço, muito rapidamente, e no final do dia. Eu precisava de uma pessoa o tempo todo com eles para poder estudar com eles. E eu não tinha esse tempo de manhã para estudar antes deles irem para a escola. Eu não sou lá muito expert de explicar matéria para criança, mas eu queria passar por isso, né, como mãe, porque eu acho que é importante para eles me ter dentro de casa para que eu consiga passar o que eu tenho. Eu passo o que eu tenho para outras pessoas, né? Por que eu não posso passar para eles? Então, isso me machucava muito. E aí, agora, como eu estou conseguindo fazer isso, pelo menos 1 ou 2 semanas, está sendo muito bom, não só para eles, como para mim. Entendeu? Então, isso foi o curso que me deu. Foi essa liberdade. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, faz isso agora, clicando nesse botão que está escrito aqui na tela, inscrever-se. Assim você não vai perder nenhuma das estratégias para você também dobrar o faturamento do seu consultório, atraindo pacientes high ticket.